convidar pastor Carlos e Jael, estão sendo instrumentos usados por Deus para nos abençoar. Queria pedir a você que mesmo sentado nesse instante, fechasse seus olhos, nós vamos orar por eles. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela instrumentalidade dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela maneira poderosa como o Senhor os tem usado em nosso meio, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que enquanto eles estão aqui conosco, acampa os teus anjos ao redor dos seus filhos, Pai. Guarda, cuida, Senhor, da casa deles, da família deles ali, dos seus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos em ter irmãos queridos conosco e por desfrutar daquilo que o Senhor tem ministrado através da vida deles. Que não seja diferente nesta manhã, que o Senhor continue usando-os para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom dia, queridos. Que a graça do Senhor seja com os amados. Bem, nós não vamos nos apresentar novamente, mas queremos dizer que a gente já está começando a ficar com saudade, porque como agora pela manhã vamos ministrar e à noite vamos estar encerrando, quero agradecer já de antemão o carinho dos irmãos e em especial Leni Claire, que cesta de frutas maravilhosa, viu? Eu disse para ela que eu não tenho jantado e eu tenho uma certa dinâmica de alimentação por causa do tratamento. E aí, Leni Claire e alguém mais preparou uma cesta de frutas maravilhosa para a gente ali, para a gente poder ter como passar a noite a nossa alimentação. Muito obrigado. Quero agradecer de coração a todos que têm nos transportado para lá e para cá, né? Irmãos que têm nos tratado com muito carinho, o nosso catedrático Aurélio, que foi nos buscar ali no aeroporto, muito obrigado, nos levou para poder comer um peixe delicioso. Eu não sei se os irmãos conhecem peixe pentecostal, conhece? Você come, é tão bom que você sai dando glória a Deus e aleluia. E temos tido o privilégio de estar com o Marcos e a Marley durante esses tempos, esses dias aqui. Muito obrigado de coração pelo carinho dos irmãos e pelo cuidado. Alô, som, isso. Bom dia, amados. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez com os irmãos. Sim, deixa eu só explicar o seguinte. Nós só tem um livro dos que nós trouxemos sobre namoro, em busca de um namoro cristão. Trouxemos alguns, mas esse parece que ficou perdido e está único que nós temos ainda. Então, se alguém ainda estiver querendo o livro, ainda temos um aqui conosco. É uma alegria muito grande podermos, no domingo de manhã, virmos à casa do Senhor, podermos adorar, podermos vir em família, podermos cultuar ao nosso Deus. E a igreja que se preocupa em trabalhar família é uma igreja abençoada por Deus, porque família é um projeto divino. A família nasceu no coração de Deus, é propósito do Senhor. E Jó disse que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então o inferno pode se levantar para destruir a família, mas aquela família que estiver ancorada, alicerçada na rocha que é Cristo, ela vai sobreviver, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho o tema Minha Família. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre a família. Família, queridos, é um lugar onde nós podemos ter as maiores alegrias e as maiores dores. É na família onde nós somos formados, onde o nosso caráter é forjado, né? É na família onde aprendemos as primeiras coisas, as primeiras letras, a forma como nos comportarmos. É na família onde muitas vezes ouvimos um discurso e vemos outro. É na família onde muitas vezes nos decepcionamos. Mas a família é projeto do Senhor.
E nós vemos que a família, ela tem sofrido ao longo dos anos um embate satânico para destruir aquilo que o Senhor Deus nos deu, como a referência de um homem e uma mulher, seguindo os padrões da palavra, onde o homem sabe exatamente o seu papel, a mulher sabe exatamente o seu papel, e os filhos olham para os pais como referenciais de Deus, como aqueles que estarão apontando o caminho, onde aqueles que vão representar a autoridade de Deus na vida deles. E nós observamos que quando falta isso na vida de uma pessoa, ela tem muita dificuldade de se submeter à voz do Senhor, porque nós aprendemos a obedecer, a honrar dentro das nossas famílias. Então, eu queria ver com vocês, e queria que a mídia projetasse um slide que fala sobre a síndrome da família perfeita. Às vezes a gente começa a pensar que as coisas não acontecem na nossa casa porque a nossa família é muito problemática, porque eu nasci numa família cheia de problemas, cheia de dificuldades, os meus pais não conheciam ao Senhor e nós tivemos muitas dificuldades. Eu nem morei com meus pais, eu nem vivi com meus pais, eu fui criada por uma tia, eu fui criada por uma avó e as coisas na minha vida foram muito atrapalhadas. E hoje eu tenho uma nova família, mas eu tenho um reflexo da minha família, aquela que me originou. E eu noto que por conta dessa bagagem que veio atrelada à minha vida, à minha história, eu tenho dificuldade hoje de lidar com as coisas da minha família. E algumas pessoas até usam isso como uma desculpa, um slogan. Mas eu nunca tive carinho de pai e mãe, eu nunca fui educada, eu nunca tive educação, eu nunca tive isso. E isso começa a criar uma série de dificuldades. E aí as coisas vão passando de geração a geração. E mais na frente a gente começa a ver, às vezes, numa mesma família, fatos acontecendo repetidamente. Com certeza vocês já devem ter observado famílias onde existe uma tradição de divórcio. Onde a avó era separada, a filha foi separada, a neta está separada. E vem aquela trajetória. E nós precisamos entender que não existe uma família perfeita, nem a Bíblia traz uma família perfeita. Eu queria que a mídia pudesse passar todos os dados desse primeiro slide. Se a gente vai olhar rapidamente para algumas coisas que aconteceram. Pode passar, querida. Nós vamos ver que nós temos Noé, um homem justo, íntegro, que foi escolhido por Deus para escrever uma nova história para o mundo. Esse homem que era visto como o homem de sua geração, que não se deixou corromper, que não deixou se influenciar, que era um homem temente a Deus, esse homem foi escolhido. Mas depois de tudo que acontece na vida de Noé, depois do dilúvio, quando parece que tudo vai começar a voltar ao normal, e agora eles começam uma nova história, uma nova vida, uma nova promessa de Deus agora com Noé. Aí Noé tem um problema sério com bebida e com álcool, planta uma vinha, se embriaga, fica nu dentro de casa, os filhos passam por uma situação vexatória, o filho mais velho, Cã, entra, vê aquela situação, chama os irmãos entram, cobrem Noé, Noé sabe do que acontece, amaldiçoa Cã e por isso tem os cananitas. Se pudermos pensar na família de Abraão, o homem da fé, o pai da fé, mas nós não vemos a história como ela é como um todo. Muitas vezes a gente olha para a nossa história, estamos ainda num projeto de tratamento, de restauração, e a gente fica olhando para a família do outro e dizendo, se eu tivesse aquele filho, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquela mulher, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele emprego, e nós não entendemos que a nossa vida está no processo, e aquele homem de Deus, aquele homem que saiu por ordenança do Senhor, aquele homem que recebeu a promessa de deixa tudo, sai, vai para uma terra distante, uma terra que você não conhece, uma terra que eu vou te mostrar, mas tem uma promessa sobre a tua vida, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, sai. E Abraão sai. Mas no processo, Abraão começa a ter algumas dificuldades de confiar em Deus. E chega num determinado momento que Abraão chega numa terra e tinha uma mulher muito bonita, isso é privilégio, é bênção de Deus. Abraão, igual o irmão falou aqui, o pastor, da esposa linda e abençoada. Mas Abraão, quando chega diante da bênção que Deus tinha dado a ele, ele acha que Deus deu a bênção da mulher e não ia cuidar dele. E ele faz um trato com a esposa. Olha onde nós chegarmos.
Quem perguntar, diga que você é minha irmã, para que não me matem para ficar com você. E por 2 vezes, Sara passa momentos de dificuldade ao lado de Abraão. Então é muito fácil dizer que Sara foi submissa ao pai da fé, mas Sara foi submissa a um homem que teve muitas dificuldades, e teve dificuldade de omissão. Tem coisa pior para uma mulher do que não se sentir protegida, de não ver o marido sair na frente e dizer, eu estou aqui, fique aqui atrás. Nada vai chegar a você porque eu estou na frente. Mas Abraão foi covarde. Abraão naquele momento tremeu, ele pensou nele. Então nós vamos ver uma dificuldade com Rebeca. Rebeca tinha filhos gêmeos, mas tinha uma predileção por um. Às vezes a gente vê numa família, parece que tem um irmão que é mais querido, parece que para ele as coisas acontecem mais fáceis, e toda família vai ter um mais queridinho, mesmo que ele não seja, alguém vai achar que ele é mais querido, alguém vai achar que ele é o especial, alguém vai achar que para ele tudo acontece. Isso não é privilégio só da sua família, isso é privilégio da nossa família também. Se nós conversarmos e perguntarmos lá em casa, quem é o queridinho da família, Carol vai gritar, é segundo. Mas nós sabemos, queridos, que cada família tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades. Nós temos também os filhos de Jacó, que venderam o irmão por inveja. Tem coisa mais difícil quando a gente percebe dentro da família da gente que tem alguém que se incomoda com o nosso sucesso. Tem alguém que parece que sofre quando vê as coisas acontecendo para a nossa vida. E aquilo dá uma tristeza na gente, porque a gente pensa assim, puxa, se fosse uma pessoa de outra casa, se fosse de outra família, mas meu irmão, ele está se incomodando porque ele está vendo o meu sucesso. Ele está se incomodando porque ele está vendo que eu estou chegando a lugares que ele não chegou. Se nós pudermos observar a família de Davi. Davi era um homem que tinha tudo, ele não precisava se envolver num caso extraconjugal, ele era o rei, ele tinha todas as pessoas que estavam à sua disposição, ele tinha esposas, e ele mesmo assim, tinha uma mulher como nós estudamos ontem, chamada Abigail, uma mulher linda, uma mulher formosa, uma mulher sensata, mas ele ainda consegue encontrar um lugar no seu coração para deixar o pecado dominar, e vai olhar para a mulher do outro. E com ela tem um caso extraconjugal e tem um filho que morre. E isso pesa sobre a família de Davi. Nós podemos observar também ali um sacerdote que perdeu a autoridade completamente, porque os seus filhos iam para o templo e se prostituíam. Já pensou? Se isso acontecesse com um pastor nos dias de hoje, que o filho do pastor viesse para a igreja e se prostituísse com as moças da igreja. Queridos, às vezes a gente lê a palavra e a gente não presta atenção em coisas que estão gritantes na palavra. E o nosso Deus, Ele nunca escondeu, Ele permitiu que todas essas verdades viessem à tona, que nós pudéssemos ver que não existe pessoas perfeitas, perfeito só Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo sem pecado algum. Queria que você passasse mais uma vez. Se nós observarmos, podemos falar de José e Maria? Esqueceram Jesus no templo por 3 dias. No dia de hoje, eles seriam, com certeza, denunciados no conselho tutelar. Já pensou que pais negligentes, que deixaram Jesus perdido lá 3 dias, sem saber onde ele estava? E Adão e Eva causaram sozinhos a queda da raça humana, e em seguida criaram um filho que matou o próprio irmão. E olha que nem tinha internet, nem tinha televisão, nem tinha amiguinho para influenciar, mas conseguiram ter essa façanha. Pode passar? Concluindo, o que nós queremos dizer com isso? Se a maioria dos pais mostrados na Bíblia aparecessem em nossas igrejas, com certeza nós encaminharíamos para o aconselhamento. Está vendo que a sua família tem problema? A minha família tem problema? As nossas famílias têm problema? Não são diferentes de famílias de homens e mulheres de Deus que foram tremendamente usados por Deus para escrever a história do mundo? Porque a nossa ótica é diferente, queridos. A forma de Deus ver a nós, ver a humanidade, ver a sua igreja é diferente. Pode passar. Vamos ver agora do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, eu vou usar as igrejas e as famílias, ambas constituídas por pessoas imperfeitas,
como palco nos quais eu possa demonstrar ao mundo que sou Deus de restauração e de redenção. Jesus Cristo veio da linhagem de uma prostituta, Raabe. Você vai ver a história sendo marcada e Deus modificando a história. Deus vai modificar a história daquele que se colocar diante do Senhor em humilhação e dizer: Senhor, muda a minha história. Não deixa que eu repita na minha casa o que aconteceu comigo, com os meus antepassados. Eu creio numa nova experiência de vida para mim. Sabe, esse cântico que nós cantamos sobre perfumar as nações, é um cântico profético. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós cantamos, nós profetizamos sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, não apenas de boca para fora, mas podemos estar diante do Senhor, buscando do Senhor uma bênção especial, falando e abençoando os nossos filhos e a nossa família. O meu esposo, a minha esposa, eu posso abençoar porque eu sou agente do reino aqui na terra. E eu posso concordar com o Senhor acerca de bênçãos espirituais. Muitas vezes nós não temos ideia de onde Deus quer levar a nossa família. O que Deus quer fazer com a nossa família. O que Deus vai fazer através da nossa família, onde nós moramos, na nossa própria família maior, que envolve pais, irmãos, tios, primos. Às vezes você fica apenas dizendo: ah, mas a minha família tem muita gente não crente, ou povo do coração duro, ou povo que não conhece ao Senhor, ou povo que não crê ao Senhor. E aí eu penso, eles têm um coração duro e você tem um joelho mole. Ah, queridos, como nós temos desculpas para não fazermos a nossa parte de pregar, de orar, de crer, de buscar, de confiar e de depender no Senhor. Pode passar? Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 5 a 7. Vamos ler juntos aqui como está na transparência, por favor, no slide. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, 5 a 7. Interessante que Deus chama Moisés e fala para Moisés sobre uma nova etapa da vida deles. Eles iam entrar na terra prometida. Uma terra que eles iam conquistar, uma terra que eles iam ter por causa da bênção de Deus, por causa da graça de Deus. Eles não iam ter que ter plantado nada ali, nem edificado nada, eles iam pegar tudo pronto. Tanto a coisa estava tão maravilhosa nessa terra, que quando Josué e Caleb vão com os espias para espiar a terra e trazem aqueles cachos de uva que 2 homens são usados para carregar, para vocês verem o nível da terra que eles iam herdar. Só que Deus dá a Moisés o norte de como ele devia preparar o povo. Como era que esse povo ia ser preparado para herdar aquilo ali. Interessante que essa palavra é dada para a congregação de Israel. Para a congregação de Israel. E aí o povo vem e escuta. E muitas vezes a gente esquece desse ensinamento que foi dado em 4 tempos. Se nós observarmos, tem 4 situações que são diárias, que são presentes na vida de qualquer família. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro, tenha cultura, não tenha cultura, seja o que for, essa família vai ter esses 4 momentos. Vai ter o momento onde vai estar sentado na mesa, vai ter o momento onde vai andar pelo caminho, onde vai deitar, onde vai levantar. Todo mundo dorme, todo mundo anda, todo mundo come. E observem que muitas vezes nós temos tido o engano de atribuir a educação cristã da nossa família e transferir essa responsabilidade para a igreja. Quando a igreja, queridos, tem 1 hora por semana,
Às vezes 2 horas por semana. A criança vem para a igreja e às vezes o pai não procura nem saber o que a professora da escola dominical ou a tia do culto infantil está ensinando. Ele não pergunta ao filho: o que foi que você aprendeu, meu filho, lá na casa do Senhor? O que foi que você aprendeu? Ele não conversa sobre isso. Ele não está preocupado em ensinar, em ver o que é que está acontecendo na vida dos filhos. E aí se transfere toda essa responsabilidade para a igreja. E eu acho que levar o meu filho para a igreja e deixar o meu filho lá no ministério infantil. E às vezes eu não vou nem deixar, eu mando, vá. E aí o que é que acontece? Depois os filhos deixam os caminhos do Senhor. E a pessoa diz: eu levei a vida toda o meu filho para a igreja. Eu levei a vida toda. Ele estava comigo o tempo todo. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós temos uma influência aí fora muito maior do que 1 hora por semana. Nós temos uma influência muito maior do que aquela que nós podemos ter em família. E se nós prestarmos atenção no texto, o texto fala sobre sentar em casa. Será que temos observado esse tempo de sentar em casa, marido e mulher, pais e filhos, para meditarmos nas maravilhas do Senhor? Se vocês observarem mais na frente o texto, ainda em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 20, o texto diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra os egípcios e contra Faraó e toda a sua casa. E de lá nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Quando os teus filhos te perguntarem sobre as coisas, como é que você vai responder? Nesse momento de sentar, qual tem sido o assunto? Será que é o governo de Bolsonaro? Será que é as coisas que estão acontecendo, a festa de casamento, a festa de fulano, as coisas da escola, ou os princípios da palavra de Deus? Porque nós sabemos que os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão questionar e eles vão perguntar. Existe um autor que fala que a criança entre 6 e 12 anos, ela fará aproximadamente 500.000 perguntas aos pais. Será que temos tido esse momento de responder aos anseios, ou entregamos o celular e diz: vai jogar o joguinho, vá, toma, já baixei o novo, toma o joguinho para você jogar, toma o tablet. Como eu vejo crianças de 3 anos ganhando tablet, ganhando celular, como se isso fosse algo maravilhoso para uma criança. O que ela precisa é de você, pai, é de você, mãe, é de você com a palavra, é de você ensinar. Nós estávamos no avião agora, vindo de Belo Horizonte, de Recife para Belo Horizonte, fizemos uma conexão em Confins, e estávamos lendo a Bíblia, eu e o meu esposo, no avião. E, de repente, passou uma pequenininha, bem pequenininha, eu acho que ela tinha 1 ano e meio, por aí, e ela olhando para a gente lendo a Bíblia. E daqui a pouco ela ia, voltava, e ela vinha. E daqui a pouco ela veio com a Bíblia dela para mostrar a gente. E a mamãe veio com ela. Ela quer mostrar a Bíblia dela também. Queridos, a mente de uma criança vai ficar registrado, tatuado. Eu tenho lembrança de histórias que a minha mãe me contou quando eu tinha 4 anos de idade. Histórias da palavra. Eu conheço o Antigo Testamento porque a minha mãe sentou comigo para contar as histórias. Minha mãe sempre trabalhou, foi uma mulher muito batalhadora, muito sofrida, que passava o dia trabalhando, que tinha 7 filhos, mais 2 adotivos, mas ela ainda encontrou tempo e espaço à noite para me colocar no colo, para ler a palavra comigo e para orar comigo. Quantas vezes temos sentado, mesmo em casal? Sabe, nós não temos filhos, mas nós temos uma relação. Quantos de nós, como casal, sentamos diante da palavra e vamos meditar na palavra, e vamos orar, e vamos buscar os princípios do Senhor? Vir para a igreja não é suficiente, porque vir para a igreja você vai vir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas você tem todos os dias em casa. Todos os dias o inimigo está preparando uma cilada para destruir a sua família. E o que você está fazendo?
O que eu e você estamos fazendo diante desse cenário? Precisamos sentar em casa, desligar a TV, acabar com a história da internet. Não, esse horário é reservado para estarmos diante do Senhor. O texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração e delas falarás. Será que temos sido esse referencial de pessoas que amam ao Senhor acima de todas as coisas? Será que o meu filho, será que a minha filha pode dizer: o meu pai, a minha mãe ama a Deus acima de qualquer coisa? Deus é Senhor na vida deles. Tudo que eles vão fazer, eles submetem ao Senhor. Tudo que eles vão fazer, eles juntam a família, eles oram, eles se humilham, eles buscam, eles procuram saber qual a vontade de Deus para nossas vidas. Ou as nossas vidas estão sendo guiadas pelos que os jornais estão dizendo. É crise, é crise, é crise, é angústia, é ansiedade. Não, nós somos um povo de Deus, um povo santo, um povo escolhido, um povo separado, um povo que está diante de promessas do Senhor e que vão ver as promessas do Senhor se cumprir. Nós precisamos entender, queridos, que nós somos um povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes estamos agindo como ímpios, se angustiando, se apavorando por qualquer coisa, se desequilibrando dentro de casa, dando estremelique dentro de casa. Não, precisamos entender. A palavra de Deus diz que o homem que confia no Senhor, o seu coração não se atemorizará de más notícias. Na hora que vier o pânico, senta todo mundo, vamos nos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Sabe, isso jamais vai sair do coração dos seus filhos, jamais vai deixar de marcar a sua família. Precisamos sentar em nossa casa, diante da palavra, precisamos resgatar essa palavra, precisamos colocar essa palavra no lugar que ela deve estar, no centro das nossas vidas. Mas a palavra também diz: este Deus que está em teu coração vai ser ordenado, vai ser ensinado não apenas nesse momento, mas quando vocês estiverem andando. Quantas oportunidades nós temos para andar com a nossa família? Queridos, é interessante que o andar começa desde a nossa infância, né? Nós caminhamos juntos em família desde a infância. E o caminhar junto é um caminhar que ele vai definindo parâmetros. Interessante que o texto fala no verso de número 7, quem tiver com a Bíblia aberta, se não, se puder projetar, Deuteronômio 6:7. Eu queria a versão que talvez você tenha aí, que está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno, verso 6, estarão no teu coração. E o verso 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e tal, tal, tal. Então preste atenção na expressão inculcar. John Drescher, ele faz uma exegese. John Drescher é um educador cristão, um grande escritor norte-americano, fez uma exegese dessa palavra e trouxe com profundidade o significado dessa palavra, trazendo do hebraico. Inculcar significa abrir a cabeça e botar lá dentro. Mas vamos trabalhar como ele trabalhou. John Drescher trabalha o seguinte: que a maneira mais profunda, bíblica e correta de entender, inculcar, é como um neurocirurgião que vai com seu instrumento cirúrgico, perfura a caixa craniana, porque lá dentro tem um coágulo, e aí ele quer fazer uma neurocirurgia, e ele chega até o ponto onde necessita de uma intervenção, e ele faz ali uma cauterização, retira aquele coágulo e não permite que haja nenhum dano no cérebro daquela pessoa. Ele atinge o ponto que é necessário ser atingido, faz a intervenção, retira aquele coágulo de uma forma perfeita, cirurgicamente falando. Pois bem, inculcar é isso. Você tem 2 filhos, 3 filhos, são temperamentos totalmente diferentes, não é verdade? E cada filho tem uma maneira de ser. Nós temos o Carlos Alberto II e temos a Carolina. E um dia eu estava no púlpito, eu vi aqui o pastor com o seu pequenino no colo, né? E eu me lembrei de Carol.
e os dois estavam brincando na frente. O Carlos Alberto II era um foguetinho, ele não andava, ele corria na igreja, e ele só andava correndo, feito uma bala. E eu me lembro que um dia ele entrou correndo, feito uma bala, e parou na frente da irmã Florentina. Aí eu gelei, eu falei, aí vem bala. E ele parou na frente da irmã Florentina e botou a mão na cintura, e eu pregando na escola dominical, e ele começou, Florentina, Florentina. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Os irmãos vão dizer que esse é o corinho que a gente canta no culto doméstico lá em casa. Olha, pense numa vergonha. E a Carol era aquela espuletinha. E os dois na primeira banca na igreja, e eu olhando os dois brincando. E eu notando que estava incomodando no culto pela manhã. E os dois brincando. E eu virei do púlpito, eu assentado, o dirigente estava dirigindo o hino, e eu fazendo silêncio para os dois. E nada, deles me observarem. Quando eu fui ao púlpito, eu fiz assim, o Carlos Alberto II assentou logo. E a Carol virou e ficou. Eu disse, mas é os pés da doida, tá vendo? Aí eu prometi, eu fiz assim para ela, não teve outra, ela saiu de lá, veio assentar no meu colo. Como quem diz, bata em mim na frente da igreja, bata. Então, o Carlos Alberto II, bastava a gente silêncio, ele obedecia logo. Mas a Carol, questionadora, daquele jeito que qualquer coisa que eu ia afirmar da Bíblia, eu tinha que explicar o porquê. Ela sempre tinha um porquê. Mas por quê, pai? Filha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Por quê? O que eu fiz? Você é pecadora. Eu? O que eu faço? Então, Carol, aquele tipo que nada convence se não for bem explicado. E o Carlos Alberto II era, meu filho, olha, a Bíblia diz assim, assim, assado. Tá, pai, tá certo. Acabou. Então, dois temperamentos. E aí o pai chega para o John Drescher e diz, olha, criei meus filhos da mesma forma. Tenho 3 filhos. Criei os 3 da mesma maneira. Um é um servo fiel do Senhor, está na igreja, uma bênção, dedicado. Mais 2 estão fora. Levava para a mesma igreja, a mesma escola dominical, os mesmos cultos, as mesmas programações, os mesmos acampamentos, os mesmos eventos da igreja. Um está lá firme, 2 não estão. Aí John Drescher diz, o seu problema foi esse. Ele diz, como assim? Você criou igual. Eles são diferentes. Cada um é um mundo. Cada cabeça é um universo. Cada um tem a sua forma de questionar, de avaliar. Deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem. Os jovens aqui, se conectam aqui um pouquinho. Dê uma olhada aqui. Eu tenho certeza que ninguém está no celular. Amém? Se tiver, eu rogo praga agora em você. Então não, estão lendo a Bíblia. Amém. Estou brincando, viu, gente? Mas preste atenção aqui. Até os 19 anos, o lóbulo frontal, a parte do cérebro que leva um jovem, uma pessoa a tomar decisões, ela não está 100% formada. Só vai estar 100% formado entre os 19 e 23 anos de idade. A neurociência tem avaliado que em alguns casos tem chegado até os 25 anos de idade. Então, nessa fase, até os 19 anos de idade, o adolescente e o jovem vai ser bombardeado por todo tipo de informação para evitar que ele tenha capacidade de tomar decisões com equilíbrio, com sabedoria e debaixo dos princípios da palavra de Deus. Qual é o erro de vários pais? Olha, já te criei, você já terminou o 2º grau e agora você está se preparando para a faculdade, agora te vira. O que tem acontecido nos Estados Unidos da América, o que tem acontecido na Austrália, na Inglaterra, na Europa, é que os pais criam os filhos até completarem 18 anos. Quando eles terminam o ensino médio, o antigo científico, né? A minha turma aí dos 50, dos 60, o científico, o ensino médio, quando termina que está prestes à faculdade, o filho tem que se virar.
Algumas famílias ajuntam dinheiro para pagar a universidade, que é caríssimo nos Estados Unidos, caríssimo na Europa. Mas outros, os jovens, têm que se virar para poder bancar o seu estudo. Meu filho, que estudou na Austrália, diz que na Austrália é normal, depois dos 18 anos, o filho tem que pagar aluguel do quarto dele na casa dos pais. Ele paga para morar na casa dos pais. Olha, já tem pai cochichando aí que vai cobrar, viu? Me perdoem, jovens, me perdoem. Eu não sabia que ia ser tão rápida a resposta. Sim, minha esposa está dizendo que há casos, por exemplo, um jovem foi morar na República dos Brasileiros, lá em Sydney, na Austrália, porque era mais barato morar na República com os brasileiros do que na casa dos pais. Ele preferiu pagar um quarto lá na República dos Brasileiros do que na casa dos pais. Era mais caro morar com os pais. Insanidade dos pais, insensatez dos pais, porque os filhos ainda não estavam preparados para poder tomar decisões. E muitos casamentos têm acontecido na Austrália, nos Estados Unidos, apressadamente, porque o jovem sente necessidade de companhia, sente necessidade de conversar, sente necessidade de relacionar. Então, queridos, ensinar os filhos do caminho é até o momento onde você percebe que o seu filho está tendo maturidade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa expressão significa o grau de maturidade de Jesus, porque ser obediente demonstra grau de maturidade. Ser rebelde demonstra o grau de insanidade. Então, o filho ser obediente, mesmo depois de casado, é sinal de maturidade. Não é sinal de falta de preparo, nem de falta de capacidade de gerir, de conduzir a sua vida. Na verdade, significa maturidade, saber reconhecer autoridade, valores, saber aprender com quem tem o que ensinar. E, queridos, é interessante que Deuteronômio fala sobre inculcar. É a capacidade que os pais têm de fazer neurocirurgias nos filhos, de ir no ponto central do problema, sem tratar com afetamentos, sem bombardear o filho por causa de uma pergunta, por causa de uma rejeição que o filho faz a uma autoridade do pai. Nós estávamos discutindo política com o nosso filho. Eu e Jael, a gente tem uma linha de pensamento, e o nosso filho outra linha de pensamento. E nós assentamos para conversar. Nosso filho, já com 2 faculdades, já fazendo mestrado, e assentamos para conversar. Ele disse: pai, eu penso diferente. Eu penso assim, assim, assado. Eu disse: está certo, filho. Você tem todo o direito de fazer suas avaliações e de chegar às suas conclusões. Eu e sua mãe temos a nossa maneira de avaliar e de pensar. Então nós vamos combinar o seguinte: eu vou orar, você vai orar. Nós vamos orar e você vai orar. E Deus vai mostrar quem realmente está com a avaliação correta. Talvez você esteja 100% certo, talvez nós estamos 50% certo, e você 50% certo. E nós vamos juntar as nossas avaliações e chegar num denominador comum. Mas, queridos, quando o filho discorda, às vezes o pai agride, a mãe agride, às vezes cessamos o diálogo, damos as costas, nos tornamos ríspidos, agressivos, intratáveis. Há pais que o filho quer discutir com eles, conversar, discutir no sentido de conversar, de abrir um leque de diálogo, mas o pai e às vezes a mãe é tão ríspido, tão ofensivo, tão agressivo, intratável, que o filho se reclusa, se guarda e vai conversar com quem? Com os melhores amigos. E nós precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Nós precisamos entender que os nossos filhos são o maior tesouro que Deus nos deu. E quem é responsável por conquistar o coração deles somos nós. E se nós estamos falhando em interagir com os filhos, nós estamos demonstrando a nossa falta de paciência em saber ouvir. E olha, querido, quando a Bíblia fala sobre andar no caminho,
eu tive um professor, o reverendo Frans Leonardis Halkwijk, um holandês, um homem super culto, um doutor, um PhD, hoje é missionário aposentado na Holanda, fala 8 línguas e 5 dialetos, um homem cultíssimo, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração de Hitler, foi menino prisioneiro nos campos de concentração de Hitler, hoje tem 92 anos, se não me engano, e pregou há pouco tempo na nossa igreja em Recife. Tive o privilégio de tê-lo pregando em nossa igreja em Recife. Eu não sei quem já ouviu falar do reverendo Augusto Nicodemos, mas ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos, pai da Minca, a esposa do Augusto. Augusto foi meu colega de seminário, estudamos juntos. E aí, reverendo Francisco Leonardo foi pregar na nossa igreja. E ele conta o seguinte, que ele estava andando na praia quando ele foi reitor do seminário em Recife. Ele foi meu professor de exegese de Romanos e professor de hebraico. Tive o privilégio de ter esse homem como meu professor. E ele conta que ele estava andando na praia, lá em Boa Viagem, e a filha mais nova, que hoje já é uma senhora casada, já é mãe, a Margarida, estava andando atrás dele. E ele, sem perceber, vários filhos, ele andando, e a Margarida atrás dele, pulando nas pegadas que ele estava deixando. E ela pulando, porque ela é pequenininha, a perninha curta, e ele andando normal, e ela pulando atrás das pegadas dele. E aí ele parou, olhou e disse: é verdade, nós estamos deixando pegadas para os nossos filhos seguirem. Nós estamos deixando marcas para os nossos filhos seguirem. Eu estava fazendo o curso em Boston, e um pastor foi me pegar no aeroporto, e na hora da saída do aeroporto de Boston, ele entrou num determinado local, e daqui a pouco ele volta para o mesmo local onde ele me pegou. E aí ele parou o carro e começou a bater no painel do carro e disse: Samuel, siga as placas, siga as placas. Aí eu parei, olhei para ele e disse: Samuel, que crise existencial é essa? O que está acontecendo? Ele disse: é que meu pai sempre disse: Samuel, siga as placas. E eu segui o caminho que estava na minha cabeça e não as placas. É porque o aeroporto aqui de Boston está em reforma. E as placas estão dizendo que é para ir em frente e virar lá na frente, mas eu segui pelo caminho que eu tenho costume. Se eu seguisse as placas, eu não tinha voltado para o mesmo lugar. E aí eu juntei o que aconteceu com o reverendo pastor Samuel, com o que aconteceu com o reverendo Frans Leonardo, e lembrei o seguinte: nós estamos andando deixando placas. E os nossos filhos são muito espertos em olhar as placas e segui-las. E olha, queridos, nós estamos semeando. A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Não há como, você e eu estamos semeando, e um dia vamos colher. Só que às vezes nós vamos colher coisas inesperadas. Eu e Jael estávamos fazendo visita a um casal. Nem vou dizer a cidade, nem vou dizer nada mais, porque o mundo é pequeno, né? E nós estávamos fazendo visita a um casal. E aí de repente o telefone toca. Só que isso faz mais de 25 anos. Naquela época não tinha celular, não tinha... Eu acho que já faz mais de 30 anos. Naquela época não tinha celular e tinha aquele telefone, o pretão, você se lembra dele? Aquele que era uma arma, que se você pegar, jogasse na testa, não matava, lembra? Pois é, aquele telefone de casa, né? Que era ainda do disco, que você discava para ligar. E aí o telefone tocou. E aí a empregada da casa virou e disse: doutor, é fulana de tal. Botou a mão na boca do telefone: é fulana de tal. Aí ele virou para a esposa e disse: diga que eu não estou não, diga que eu não estou não, que eu saí. E aí ele notou que o pastor estava na casa dele, e que ele estava mentindo na frente do pastor. E aí a esposa levantou toda sem graça e disse: oi, querida, desculpa, mas ele saiu e a gente não viu, ó. Ele foi lá pela garagem, a gente não viu, mas ligue mais tarde. Aí quando desligou, ele virou para mim e disse: sabe o que é, né, pastor? O pastor na minha casa, fazendo uma visita, sabe? Essa é aquela mentira branca. Aí eu disse: é, irmão, mentira tem cor? Ele disse: tem a vermelha é perigosa. Essa aí é perigosa, essa não.
essa, a cor já diz, vermelha, é do capeta. Essa não agrada a Deus. Mas a branca, sabe, aí Deus justifica, porque afinal de contas é por uma boa causa. Ó, se essa mulher me pegar de conversa, ela passa umas horas no telefone, mas essa já está perdoada, não está, pastor? Aí eu abri a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 9, e disse: meu irmão, a Bíblia diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes o velho homem com os seus feitos. Mentira, ó, de jeito nenhum, nem branca, amarela, vermelha, nem preta, não tem cor, não agrada a Deus. Passaram-se os anos, nós saímos daquela cidade onde éramos pastor, encontramos com esse casal novamente, mais de 25 anos depois. Ele chega para mim e diz: pastor, que prazer lhe ver, eu queria pedir, ore pela minha família. Olha, o senhor sabe, as minhas 2 filhas, pastor, olha, é terrível, mentem por tudo, pastor. Olha, eu não sei onde aprenderam isso. Me deu uma vontade, ela chegou na ponta da língua de dizer com você, professor, foi o grande mestre, você ensinou com a mentira branca. Queridos, nós estamos deixando marcas, e se nós não marcarmos bem o caminho, nossos filhos vão errar a estrada, eles vão errar a estrada. Eu fui pregar numa igreja congregacional grande, e quando chegou lá, o pastor que tinha assumido a igreja virou e disse: olha, aquele ali foi pastor da igreja por mais de 30 anos. Eu falei: que bênção. Mas que pena, tem 5 filhos, nenhum na igreja. Olha, amados, tudo bem, 1, 2, não estando na igreja, 3, mas nenhum. 5 filhos, nenhum. Amado, preste atenção, nós estamos deixando marcas, e nossos filhos vão olhar as marcas. Nossa filha um dia chega para mim e para Jael diz: pai, não vou mais à igreja. Ela tinha em torno de 14 anos de idade. Eu achei que ela tinha brigado com a mãe, com o irmão, alguma coisa assim. Abre aqui, querida, para mim. Alguma coisa assim, e ela estava com raiva. Eu disse: como assim, filha? Não, eu não quero ser crente. Aí eu bambiei as pernas. Eu falei: e agora? Como assim, filha? Não, eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja, o senhor vai me obrigar? Eu falei: não, filha, não, vou te obrigar não, mas eu vou orar. Eu quero te dizer que eu tenho 3 aliados fortíssimos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você está sozinha na briga. É eu e eles e você. E eu tenho certeza que a gente vai vencer. E nós vamos orar. Eu e sua mãe vamos orar. E amados, aquilo começou a angustiar meu coração. Que autoridade eu tinha para ministrar se a minha filha não queria cultuar a Deus comigo, não queria ir para a igreja? E aí eu comecei para a porta do quarto da minha filha todas as noites, ajoelhar na porta do quarto dela e orar por ela. Teve noite de eu chorar na porta do quarto dela baixinho para ela não ouvir, e formar poça de lágrima no chão, clamando pela conversão da minha filha. E aí ela começou: porque eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero estudar. Eu falei: Jael, ela quer bater as asas para longe da gente para aprontar. Ela quer ficar bem longe para aprontar. E aí eu me encontrei com Augusto Nicodemos e disse: reverendo Augusto, me diz uma coisa, você estudou nos Estados Unidos, e como é que é lá? Me dá uma dica, como é que eu faço para poder mandar minha filha para lá? E disse: não mande, pelo amor de Deus. Foi a minha perdição. Eu fui para lá, para você ter ideia, morei numa faculdade que no mesmo andar tinha quarto de rapaz e de moça, e de noite era um troca-troca.
moço indo para o quarto de rapaz para poder se envolver sexualmente, e para lá e para cá. Olha, era uma bandalheira. Foi a minha perdição ir para os Estados Unidos, como jovem para estudar. E eu disse para Jael, mas Jael, o Espírito Santo está me dizendo para mandar, mas a gente tem que encontrar o local. E aí entramos em jejum e oração. Queridos, quando você não souber o que fazer, ore. Quando você não tiver direção, jejue. Se você não é acostumado a jejuar, aprenda. E nós começamos a jejuar pela nossa filha e pedir a direção de Deus. E aí, eu numa reunião com os oficiais da nossa igreja, comentei sobre o assunto. Um deles disse: pastor, o senhor tem uma ex-ovelha lá em Charlotte, na Carolina do Norte. Eu disse: é. Olha, Débora está casada com um filho de pastor lá em Charlotte. Eles hoje são americanos, são naturalizados americanos, moram num condomínio muito bom lá em Charlotte. Ele tem uma construtora. E olha, você entra em contato. Para resumo de história, entramos em contato e eles disseram: nós vamos receber sua filha aqui e vamos tratar dela como nossa filha. E aí encontramos uma escola que 2 igrejas batistas, olha, batista é uma bênção em qualquer lugar, viu? 2 igrejas batistas fundaram uma escola chamada Cuca Rayers, uma escola muito fiel à palavra de Deus, uma escola fidedigna aos princípios do Evangelho. E nós colocamos nossa filha para estudar lá, e nossa filha foi. E quando chegou, eles na primeira semana fizeram um retiro nas montanhas, e tinha um pastor velhinho, de cabeça branca, e nossa filha foi para o retiro nas montanhas, e a primeira mensagem que esse pastor pregou, nossa filha se converteu. E ela ligou para a gente e disse: pai, aquele pastor fofinho pregou uma mensagem tão poderosa, pai, e transformou meu coração. Eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu fui rebelde, desobediente, e agora eu sou uma serva do Senhor. Queridos, Deus é um grande estrategista. Você não sabe o que fazer? Pergunte a quem sabe. Põe o joelho no chão, jejua pelo seu maior tesouro, sua filha e seu filho. Você está marcando o caminho, mas chega um momento que você para na estrada e diz: pai, e agora, direita ou esquerda? Para onde eu vou? E o Espírito Santo vai dirigir você quanto aos seus filhos, quanto ao seu lar, quanto às decisões que você tem que tomar. E há momentos em que nós andamos literalmente por fé e não por vista. Queridos, caminhando para o final, nós já estamos, acho que extrapolando alguns minutinhos, mas já vamos concluir. E o texto eu queria que fosse projetado novamente. Nós temos 4 tempos, sentado em sua casa, andando pelo caminho, mostrando o caminho, mas estando no caminho ao deitar e ao levantar. Ontem nós já conversamos muito sobre a hora de deitar, né? Sobre a hora de dormir, sobre como dormir. Mas esse momento de dormir, ele é muito especial na vida de uma família que conhece ao Senhor. Nós podemos estar na hora de dormir, orando em família, depositando no altar do Senhor as pendências do dia que vem. Sabe, quando nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e sob a bênção de Deus, sobre a bênção da família, sobre a bênção dos pais, a gente poder dormir, descansar no Senhor. Mas também tem o levantar, como tem sido o nosso levantar diante de Deus. Muitas vezes a gente acorda, aquela coisa meio atrapalhada, aquela agonia dentro de casa, é tanta cobrança de um lado e de outro, e a gente esquece que Deus, o padrão dele para o começo do dia, é um padrão onde misericórdia vem sobre nós. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e às vezes a gente não tem esse padrão dentro de casa. A gente já começa o dia em contenda, queridos. É uma cobrança, é uma crítica, é uma palavra de negação, e a gente esquece de abençoar as pessoas que estão conosco.
de olhar para o marido da mulher e dizer: querido, Deus te abençoe, te dê um dia de alegria, de realização, que você possa ser bem sucedido. De olhar para o filho e dizer assim: meu filho, Deus te abençoe, que você vai fazer essa prova. E não dizer: olha lá a nota que vai tirar, viu? Eu não quero 9 não, eu só quero 10. Querido, que triste isso. Um filho tirar 9 e não servir para um pai, porque o pai só quer 10. Eu tenho visto isso, eu tenho ouvido isso. Se não for você que vai abençoar, que vai acreditar, que vai incentivar e que vai encorajar, quem é que vai fazer isso? Lá fora já existe um não pronto. O mundo tem um não pronto. Quem tem que afirmar, quem tem que encorajar, quem tem que motivar, somos nós que somos família. Pode passar? E eu queria terminar com 2 figuras para vocês, e uma essa, que traz uma filosofia, uma visão ministerial que tem sido muito difundida hoje nos Estados Unidos, que nós abraçamos como igreja, que é a igreja e a família se unirem e fazerem uma aliança. Porque às vezes a família joga para a igreja e a igreja joga para a família. Quem trabalha com o ministério de jovens sabe o desespero que é de ter que estar fazendo milhões de coisas, o pastor sabe. E o pai chega e diz: pastor, meu filho não quer ir para a igreja, pastor. Mas se vocês pudessem fazer uma programação lá em casa, e tem aquelas programações de encomenda. Ó, pastor, junta os jovens, vai lá para casa, não é? Vai lá, convencer o meu filho. Querido, você está a semana todo dia não está conversando, o líder dos adolescentes vai convencer em 1 hora. Não. A gente precisa entender que nós precisamos nos unir, igreja e família. Essa aliança, essa união traz um impacto eterno. E existe um movimento muito forte hoje nos Estados Unidos, que já tem vindo para o Brasil, e no Brasil ele é conhecido como Pense Laranja, que é uma visão onde a igreja se une realmente à família, para que essa união possa levar a criança, o adolescente, o jovem a estar realmente conectado com Deus. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo da igreja um lugar de descanso, de berçário, de recreação, onde vai um depósito de crianças, de filhos. E nós precisamos entender que nós temos que estar juntos. Eu sempre digo assim: quantas mães estão empenhadas no berçário quando tem filhos de 0 a 1 ano? Servindo, voluntariando, dizendo: olha, eu estou aqui, eu estou com meu filho aqui, mas eu quero abençoar também. Eu quero orar por essas crianças. Eu quero me juntar ao pessoal da educação cristã. Quantos pais de jovens estão voluntariando numa cantina, por exemplo, na hora da programação de jovens? Dizendo: olha, eu quero trabalhar como voluntário no acampamento. Pastor, o meu carro está à disposição para ir buscar os jovens que não têm carro, que as famílias não são crentes. Quantos estão com essa visão de se unir, de juntar igreja e família num só propósito? Sabe, queridos, se não tivermos cuidado, aquele pouco que nós recebemos no domingo, ele se perde durante a semana. Se perde completamente, porque a demanda é muito grande. Mas se nós unirmos a igreja e a família e fizermos um eco daquilo que é ministrado no domingo, e nós como família fazermos aquela voz, aquele ensino ecoar para a nossa casa, vivenciar aquela mensagem, aquela pregação a partir de hoje, na hora do almoço, o que foi que Deus falou ao seu coração? O que foi que Deus colocou diante de você? Qual a sua atitude diante do que foi trabalhado hoje? Qual o seu compromisso diante de Deus, daquilo que Ele tem colocado diante de você? Para finalizar, eu queria que você pensasse na sua família como um grande laboratório. Sabe, laboratório é um lugar onde nós repetimos experiências, mas nós podemos modificá-las. Repetir uma experiência é fazer do mesmo jeito para dar o mesmo resultado, ou modificar. Às vezes, como eu comecei dizendo, nós temos a desculpa de que não tivemos um pai, não tivemos uma mãe, não tivemos uma estrutura, não tivemos uma casa, e por isso nós vamos repetindo tudo do mesmo jeito, e a nossa família vai se transformando da mesma forma. Mas nós podemos dizer: olha, isso que eu não tive, o Senhor vai fazer a partir de mim agora. Isso que eu não tive na minha vida, o Senhor vai me usar para modificar. E para encerrar, eu queria só deixar... Pode passar? Essa é a logo da nossa igreja. Entendemos que precisamos estar conectados. A igreja
como a luz de Cristo representada pelo amarelo, aquela luz que brilha, que indica um caminho, a família representada pelo vermelho, não é? Os laços sanguíneos, aquele que vai agir com amor, com cuidado, mas ambos completamente ligados e conectados. Nós precisamos, como família, ser esse braço da igreja para estar junto, para nos colocarmos diante do pastor da igreja, da liderança da igreja, da educação cristã da igreja, dizendo: a nossa casa é uma extensão da Igreja Batista de Teosópolis. O que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar. Amém? Nós queríamos encerrar nesse momento. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para nós cantarmos mais uma vez aquela música, Eu e Minha Casa Serviremos a Deus, não é? E eu gostaria de convidar você a ficar em pé. E nós vamos, neste momento, orar pelas famílias. E eu gostaria que você pensasse nas necessidades da sua família, não é? Naqueles que talvez não estejam aqui, talvez não estejam em igreja nenhuma nesse momento, mas que tem a semente, a palavra do Senhor. E o Senhor está vendo você e está vendo a mim. Nós sabemos que Deus conhece a nossa estrutura. A palavra de Deus diz que Ele sabe que nós somos pó, que nós somos imperfeitos, mas é como pessoas imperfeitas, mas que se colocam diante do Senhor, quebrantados e humilhados, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. E eu queria dizer que se você quer uma bênção e uma oração específica por alguém da sua família, eu queria pedir que você viesse aqui ao altar do Senhor, fazer isso como um momento de consagração. Se você não quiser sair, fique no seu lugar. Mas se você quiser se comprometer, inclusive fisicamente nisso, dizer: eu quero oração por meu filho, por minha esposa, por meu marido, por aquele que, por minha mãe, por alguém da sua família que você reconhece que precisa da graça, da misericórdia de Deus. Nós vamos cantar e no segundo momento o pastor vai estar orando, ministrando sobre a vida das famílias. Amém. A sua família é o seu campo missionário. É o lugar mais precioso que Deus deu para você poder conquistar o seu bem mais precioso. E eu quero orar agora pela sua família, me unir a você, orando pela sua casa, pela sua família. Pai, eu quero orar agora pela família de cada um que está aqui à frente. Ó Deus, derrama a tua graça sobre o lar de cada um. O Senhor sabe das necessidades de cada família que está aqui. Se for necessidade financeira, Deus, abre as portas. Derrama a tua graça, o teu poder sobre a família de cada um, sobre as finanças de cada família. Ó Deus, se for uma necessidade psicoemocional, uma necessidade afetiva, espiritual, opera, Deus, poderosamente neste lar, em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém enfermo, Pai poderoso, põe a tua mão de graça e de poder, cura em nome de Jesus, expulsa a enfermidade deste lar, em nome de Jesus, Senhor. A tua soberana vontade é perfeita, boa e agradável. Faz imperar a tua vontade neste lar. Senhor, se alguém ainda não é crente, ou então está desviado, se alguém desanimou na fé, arrefeceu na fé, enfraqueceu na fé, perdeu aquele brilho, se alguém da família de algum dos irmãos que estão aqui perdeu aquele elan, aquela vibração com o Evangelho, faz reacender a chama em nome de Jesus, Senhor. Age, Deus amado, vá ao alcance de cada um, aonde quer que esteja, derrama o teu poder e a tua graça, Pai. Opera na família de cada um, em nome de Jesus. Resgata cada um, Pai. Opera salvação, libertação, dá entendimento, dá alegria, dá gozo, faz reacender a chama, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por cada um, seja filho, pai, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, seja qual for o grau de parentesco ou de familiaridade, opera em nome de Jesus. Nós não abrimos mão da nossa família, a nossa família é tua, Senhor, e nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém, amém.